e eu vou conversar com você sobre termos que são muito utilizados na prescrição dos treinos. Treino contínuo, treino intervalado, fartlek, regenerativo e ritmo de prova. São 5 treinos com uma nomenclatura bem clara, bem evidente, que podem ser que são utilizados aí nas diferentes modalidades, ciclismo, natação e corrida. O que é o treino contínuo? Né? Treino contínuo é uma orientação passada para o atleta, para quem vai desenvolver ele, onde a pessoa deve executar no mesmo ritmo, seja esse ritmo de pace ou de frequência cardíaca, do começo ao fim. Ou seja, do primeiro passo até o último, ele deve ser contínuo, ele não deve ter movimentos oscilatórios em seu ritmo ou na sua frequência cardíaca. Caso nós determinemos que o treino contínuo vai pela frequência cardíaca, a pessoa, ao sair para correr, tem que lembrar que o coração já não vai estar, que o coração imediatamente não vai para aquela zona. Então, para isso, ela tem que ter uma percepção subjetiva de que a zona na qual está determinado aquele treino contínuo deve ser respeitada depois de um certo tempo de desgaste, de ritmo. Para isso, a experiência vai ensinar vocês a fazer isso aí. No treino contínuo, quando estabelecido um pace, um ritmo, né, pré-determinado, 5 por quilômetro, 6 por quilômetro, ele deve executar do começo ao fim neste ritmo. Então, na prescrição do treino contínuo, existem diferentes ritmos de prescrição, desde que eles sejam executados do começo ao fim dos passados para vocês. Caso vocês não estejam fazendo isso, vocês estão com dificuldade, sim, de executar algo que é simples e podem estar colhendo algum tipo de problema lá na sua prova. Por exemplo, largando mais forte e depois entrando numa zona de recuperação e, por consequência, se levando até o final e não correndo. Ou seja, a corrida está dominando vocês e não vocês dominando a corrida. Treino contínuo é isso. Estabelecer o mesmo ritmo, seja ele por um parâmetro subjetivo, de cansaço, estou no mesmo nível de cansaço, batimento, ou pace, né? Que seria hoje os ritmos pré-estabelecidos dentro daquelas nomenclaturas de corredores. Treino intervalado, maravilhoso, show de bola, adoro ele. Processo evolutivo a 1000 acontece quando a gente faz esse treino ou consegue inserir ele dentro da sessão de treino. Treino intervalado é quando nós fracionamos uma distância e intensificamos a sua execução. Muitas vezes intensificamos. Tem alguns intervalados que são bem baixinhos no processo de recuperação, mas, em teoria, os treinos intervalados, quando usados para o desenvolvimento atlético, desenvolvimento físico, é para melhorar a condição cardiorrespiratória, melhorar o processo mecânico da execução de movimentos, porque se tu nunca correu a 3 por quilômetro e tu fores entrar nessa velocidade, você vai perceber que mecanicamente o seu corpo precisa estar adaptado. Então o treino intervalado serve para isso. Treino intervalado também com intervalos curtos ou longos parados servem para diferentes tipos de objetivo, que aí são especificações do treino, mas em teoria o treino intervalado é quando pegamos uma distância, fracionamos ela e executamos dentro de um ritmo que não conseguiríamos sustentar durante muito tempo, né? Determinado aí pelo seu objetivo, tipo de prova e tudo mais, né? Quando você receber um treino intervalado, o que você deve prestar atenção? Qual é o bloco intervalado, se você está aquecido ou não para ele. Por que aquecido? Porque é um treino que vai te exigir, então você tem que estar preparado. Eu não ia chamar atenção para isso, mas fica orientação. Treinos intervalados vão exigir muita eficiência do seu corpo. Esteja bem aquecido, sinta que é um dia bom e execute isso da melhor maneira. Nos treinos intervalados, sempre vão existir patamares mínimos de execução da sua repetição. Por exemplo, eu tenho um treino de 10 km, eu fraciono o começo com aquecimento, o final com desaquecimento e no meio eu boto 10 de 400. Né? Você vai ter lá o seu ritmo pré-determinado, a sua intensidade pré-determinada e o intervalo pré-determinado. E dentro disso você vai ter o tempo mínimo e o tempo máximo.
treino chamado fartlek. Bem, esse fartlek é uma variação de ritmo. Por natureza, todo mundo que começa a correr, caminhar, pedalar, nadar, faz esse tipo de deslocamento, tá? Que é quando nós não controlamos o nosso ritmo ou perdemos a condição de sustentar algum ritmo por não estarmos preparados para fazer. É mais fácil que uma pessoa acabe saindo no começo do seu treino num ritmo mais forte do que vai adquirir no final do treino. Por quê? Porque ela está em condições, ela acha que aguenta aquela energia e a sua percepção subjetiva não permite isso. Quem tem controle de GPS, quem tem frequencímetro, já tem um parâmetro a mais para controlar. Agora, aquelas pessoas que muitas vezes, né, saem para treinar com fone de ouvido, com muito empolgadas, elas acabam errando esse ritmo. Então, o fartlek é uma variação de ritmo na qual deve ser executada sempre com uma intensidade mais elevada e outra menos elevada, claro. E isso ser prescrito de maneira ordenada, com a definição feita pelos objetivos da pessoa, né? Se eu tenho um atleta que precisa trabalhar a sua recuperação ativa, eu uso um fartlek como uma forma de estímulo e já pré-determino os ritmos que ele vai correr na intensidade maior e na intensidade menor, muitas vezes deixando ele na intensidade menor não com recuperação total, certo? Então ele vai correr, vou pegar aqueles 10 de 400 lá e vou fazer com que um 400 seja 90% e um 400 seja 70%. Ninguém consegue se recuperar 70%, então ele vai sofrendo um desgaste à medida que ele vai executando aquele treino, mas ele vai melhorando a sua capacidade de recuperação sobre um determinado esforço. Então, quando tiver pré-determinado isso, o bloco do meio é a variação de ritmo que você tem que fazer, ou ele é um treino inteiro com essa variação de ritmo. Regenerativo. Quando passado pelo treinador, ele tem um intuito recuperador, ou eu vou falar do intuito recuperador, depois eu vou para o outro. O treino regenerativo é para regenerar. Opte, eu prefiro sempre passar um treino regenerativo em ambientes agradáveis, macios, e que façam com que a pessoa recupere o corpo dela de maneira ativa. Tá? O que seria um terreno macio para um treino regenerativo? Esteira, grama, terra. O que é duro? Cimento, asfalto. São os pisos mais duros. Tirando esses dois pisos, os outros são um pouco mais macios. Tá? E por processo de reabilitação ou de retorno à atividade. Também é um treino que a gente costuma passar para que a pessoa ela não se sinta no compromisso, na obrigação. E as frequências cardíacas, o nível de esforço, ele tem que ser baixo nesse regenerativo. Vou dar uma orientação subjetiva no treino regenerativo. Se você estiver fazendo esse treino regenerativo e conseguir conversar, acabou. É isso aí. Esse é o caminho. Você está fazendo um treino regenerativo, tá bom? Sem muita ofegância, você está regenerando ali, conseguindo fazer. Ritmo de prova. Além de ser uma definição bem bacana, né, ele pode ser um treino de ritmo de prova. Aí nós podemos pegar dois tipos de treinos nos quais eu acabei de falar, que seria o contínuo e o fartlek, eu vou usar como exemplo eles, tá bom? Pode ter até três, mas eu vou usar só esses dois como exemplo. Por exemplo, ritmo de prova. Vou pegar o ritmo de prova e vou lá pegar o bloco do contínuo. Vou botar o ritmo de prova no contínuo. A pessoa vai fazer durante 5 km o ritmo de prova. E eu quero que ela execute de maneira contínua. Entendido? Então ela vai começar do começo ao fim, na capacidade mais forte que ela acredita conseguir executar, ou num tempo pré-determinado, e vai ter que fazer aquilo ali. Tá? Segundo que eu quero dar como exemplo, a pessoa vai fazer o ritmo de prova em formato fartlek. Legal? Para quê? Muita gente erra na largada, então eu quero trabalhar essa recuperação caso ela erre. Então eu quero fazer o ritmo de prova nesse modelo, onde eu vou pegar as informações já colhidas de uma prova, de pegar as informações já colhidas de um GPS, não somente de uma percepção subjetiva, porque é muito falho a gente perceber o que está fazendo, pegar essas informações, colocar dentro do planejamento e estimular essa pessoa a ela se adaptar melhor caso ela venha cometer esse erro de novo. Então, eu vou pegar e botar
o ritmo de prova dentro de um Fartlek. Vou pegar os 10 quilômetros dela, vou fazer com que ela corra 2 quilômetros a 95%, depois que ela entre a 70% durante 2 quilômetros, ver se ela se recupera para que ela volte lá a 80%, 85% ou 90% de novo até o final, conseguindo trabalhar isso de maneiras fracionadas, de maneiras cíclicas dentro do treinamento dela e que ela tenha esse estímulo muito bem direcionado. Então, isso é só uma pinceladinha do que nós podemos fazer com o treinamento, mas, dependendo da dificuldade de cada atleta, a gente utiliza estratégias, certo? De adaptação orgânica e melhora da execução da mecânica, né? Com os diferentes estímulos para que ele faça. Legal, falamos aí dos nossos tipos de termos, os mais frequentes utilizados, tem outros, mas esses são os que mais a gente costuma falar. Agora, dentro de tudo que eu estou falando, eu vou falar de alguns processos de comportamento. O que é um processo de comportamento para o treino? Todo e qualquer treino, ele vai pertencer sempre ao seu dia a dia, certo? Aos dias nos quais tu disse que tu poderias treinar, ao tempo no qual tu disse que teria para treinar e assim por diante. Mas a tua condição individual, ela varia bastante. Né? Os dias e o tempo, ele não varia porque você já determinou isso, mas a sua condição no dia varia. Para isso, eu convido vocês a sempre perceberem no início do seu treino como é que vocês estão. Todos esses treinos que eu falei, eles tanto contínuo, intervalado, regenerativo já seria um treino bem leve, né? Tu já sairia, já veria como é que tá e já perceberia. Fartlek, ritmo de prova, eles precisam de um tempinho antes para que você entenda como é que está seu corpo. E como que isso acontece? Você tem que começar um trote, começar a pedalar, começar o seu nado leve. Você precisa conversar com o seu corpo e entender como é que ele está. Porque muitas vezes ele pode não estar bem para treinar, muitas vezes ele pode estar preguiçoso para treinar, e muitas vezes ele pode estar te dando alguns sinais de que ele não está em condições de treinar. Qual é a diferença disso? É mais ou menos assim, ó. Quando o seu corpo fala para você que ele está cansado, ele te deixa um pouco mais demorado para começar a treinar. Mas quando você treina, você vai lá e executa bem. Essa ele não deixou de passar a informação. Legal? Bacana. Essa tu deve ignorar porque o cansaço faz parte do nosso dia a dia. Quando você começa o treino, se sente desconfortável o treino todo, tem alguma coisa errada, o teu corpo está querendo falar alguma coisa contigo. Ele está precisando falar alguma coisa contigo. E tu não está escutando. Mas ele tentou. E continuou tentando. E tu teve uma mescla de pequeno momento bom depois do treino, beleza, mas ele está tentando. Ou vai gripar, ou está se machucando, um desconforto e tudo mais. E tem aqueles dias que a gente vai treinar e não é um dia bom para o treino, não é um dia bom para o corpo, mas ele pode treinar. E aí você precisa avaliar, certo? Avalia direitinho isso aí. Avalia como é que você pode estar no dia para poder interferir, para poder fazer, né? Até mesmo puxar um treino treino difícil de um dia, botar no outro, e botar um regenerativo naquele dia e ver se não é só um momento, né? Aí se no dia seguinte você não estiver bem, ele está conversando mesmo com você, né? E de todos esses treinos, como eu falei, quando você vai descobrir isso é no aquecimento. Você vai aquecer e você vai descobrir se você está com preguiça, se você está cansado, se você vai estar isso, se você vai estar aquilo. E ali você também vai entender que é um dia bom para treino e um dia ruim para treino. Então tem que ativar a sua sensação subjetiva, o batimento pode estar tudo ok, pode não ter brigado com ninguém, mas o teu corpo pode não estar no dia, tá? Mais uma coisinha, dia quente e dia frio. Dia quente, somos muito rápidos para nos aquecermos, mas não significa que estejamos aquecidos. Só porque nossos vasos sanguíneos estão mais dilatados pelo calor, tentando fazer com que o nosso corpo resfrie, mas necessitamos da lubrificação articular, do processo inicial, e dias frios, o contrário. Dias frios, muitas vezes, a gente precisa de mais tempo para ficar aquecido ou para se aquecer. E também outra orientação bem clara que eu deixo aqui para vocês é assim, poxa, começou a aquecer,
e terminou o tempo de prescrição do aquecimento e não está se sentindo aquecido, continua. Continua, caramba. Tu não aqueceu. O objetivo é aquecer. Teve lá, eu determinei 2 km, 3 km, 30 minutos, 20 minutos, e tu não aqueceu, continua aquecendo. Continua. Mas eu não vou ter, não importa, provavelmente, se tu não aqueceu, se tu não lubrificou, se tu não melhorou a circulação sanguínea, tu não tá quente, teus músculos não estão num processo ativo, poxa, você pode começar a fazer seu treino intenso e ser um dia de tiro e machucar, lesionar, ter uma ruptura. Tá bom? Eu falei com vocês, né, sobre tipos de treino que a gente prescreve, que é o treino contínuo, o treino intervalado, fartlek, regenerativo e ritmo de prova. Algumas orientações claras e ativas para vocês de perceberem, se conhecerem um pouquinho melhor nos seus treinos, saberem dos dias bons, dos dias ruins, tirarem melhor proveito disso. E no aquecimento, né, se sentirem aquecidos para começar a sua sessão de treino. Tá? Seja como for o seu aquecimento, com educativo, com movimentos de deslocamento, seja qual for. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum tópico, alguma coisa que não ficou bem clara, eu me coloco à disposição. Se curtiu, se inscreve no canal, tem um canalzinho ali, tem a inscrição, toca o sininho, dê likes, isso é bom pra gente, nos sentimos motivados para continuar aqui trazendo informação para vocês. Tá bom? Ótimos treinos, fiquem com Deus e valeu!